Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Leps para mais um episódio de Cripto Conversas. Boas, Este- pessoal. Esta semana com os mercados assim mais ou menos estáveis comparado com o que nós temos tido ahm, há 2 semanas atrás e há 3 semanas atrás e etc. O que para uns é bom, para outros é mau, porém tivemos esta semana notícias muito boas no que respeita à blockchain e às criptomoedas em geral, não é, Leps? Sim, é uma coisa que tem acontecido nas últimas semanas também, é que apesar da performance dos mercados não ser a melhor, notícias na parte dos fundamentals têm sido sempre boas, sempre coisas interessantes a acontecer e muitos indicadores que, na minha opinião, são muito bons para o resto do ano. Verdade. E começamos aqui com uma notícia de uma empresa que, se eu não me engano, é uma das maiores empresas de investimento, a maior empresa de investimento do mundo. Eles, inclusive, têm uma sede em Espanha e têm alguns investimentos em Portugal. Eles mexem cerca de 6 trillions, ou seja, bilhões em português, Portugal, de dólares em termos de ativos, ou seja, são muito grandes, e eles disseram coisas boas sobre a Bitcoin e o estado geral das criptomoedas, não foi? Sim, aqui um bullish sign, sem dúvida. Temos a BlackRock, que é o nome do hedge fund, que é o maior hedge fund do mundo. Obviamente, quando os valores de dólar, obviamente isto não quer ser capital injetado assim na blockchain, porque eles certamente não iam estar a fazer isso, mas se começa a haver aqui e de facto de forma explícita vai haver uma entrada de capital daqui de instituições como hedge funds e pessoal do Wall Street, coisas do género, que é dinheiro institucional e que é dinheiro muito maior do que o dinheiro, digamos, que as pessoas normais investem, que as pessoas que são adeptas, cryptocurrencies, o average Joe, digamos. Temos aqui hedge funds que, pronto, estão a mostrar o interesse. E isto, sem Exatamente. dúvida, é muito bom. A este ritmo, se os hedge funds começarem a introduzir capital, vai haver um aumento de capital muito significativo e isto, obviamente, é muito bom para os preços em geral das altcoins e da Bitcoin também, porque entre a capital o preço aumenta. Sim, e não só, e também pela visibilidade e pela credibilidade do mundo da blockchain, que antes era visto muito com isso é uma coisa, isso é uma bolha e tal, mas agora já começa de facto a ser encarado a sério e já uso de blockchain, coisas específicas, empresas a investir muito dinheiro nisto, isto é sempre bom. Para além disso, temos outra boa notícia, muito igual à anterior, que é o facto da Circle, uma subsidiária da Goldman Sachs, ter comprado a Polynex por 400 milhões de dólares. Polynex que o ano passado, durante alguns meses, foi exchange onde havia mais trading nos Estados Unidos e durante umas poucas semanas do mundo, inclusive. Sim, a Polynex agora nem tanto, mas houve uma altura em que era muito mais dominante, uma das principais exchanges, principalmente para altcoins, e continua a ter uma listagem bastante grande de altcoins. Julgo que depois apareceu o Bittrex e agora está a aparecer o Binance, mas é uma altura em que a Polynex de facto era muito dominante. Aqui temos uma subsidiária, o da Circle, que é uma empresa que se dedicava aos pagamentos online através de tecnologia peer-to-peer. Muito interessante eles estarem a comprar aqui uma exchange, sem dúvida que 400 milhões de dólares não é um preço assim acessível, digamos, e tendo em conta que a Coinbase, que é a principal das principais, que provavelmente faz mais dinheiro que a maioria das outras, é $1 bilhão, só, como quem diz. No ano passado temos aqui esta compra de 400 milhões de dólares, quer dizer que eles acham que isto provavelmente de facto, eu julgo que eles nunca iam conseguir recuperar isto a short term, este investimento, portanto, porque o Goldman Sachs era um banco que também não falava muito bem da Bitcoin e da blockchain. Julgo que eles ultimamente tinham refraseado um pouco a forma como adressavam estas tecnologias e agora, de facto, uma subsidiária deles a investir imenso dinheiro para comprar uma exchange, que nem sequer é uma das principais exchanges neste momento, diria. Sim, Não é uma sim. das mais relevantes, mas ainda assim Talvez top uh, 5.
em termos de altcoins, provavelmente, mas mesmo está a perder popularidade, na minha opinião. Sim, claro. Porque houve exchanges tipo a Coinbase que cresceram bastante por causa de serem user-friendly, principalmente nestes últimos meses, onde começou a haver muitas novas pessoas a investirem em criptomoedas. Depois temos outras, tipo o Kraken, por oferecer serviços e fees boas para os investidores com um perfil mais alto. E de facto, sim, a Polynex não tem sido uma das maiores, mas tem nome no mercado, é um facto. E agora, para além disso, temos também uma notícia de um dos maiores líderes mundiais, mais importantes, o Putin, que, sem dizer diretamente, não é? Porque o Putin é muito subtil nas palavras que usa, deu bons indícios e indícios que a Rússia iria, ou estaria já, a investir em novas tecnologias relacionadas com a blockchain, não é? Sim, aqui a Rússia, que sendo o Vitalik, por exemplo, de ascendência russa, etc., é um país que se tem avançado bastante, assim como a China e alguns países da Europa do Leste têm avançado bastante em termos da blockchain, das cryptocurrencies. Ele já, julgo que em janeiro, tinha tido um meeting com o Vitalik para discutir alguns assuntos related. Julgo que foi mais uma espécie de aconselhamento ou perguntar algumas coisas desse género, não faço ideia. E pronto, é interessante. Ele aqui, como tu disseste, ele não referiu diretamente, até porque isso era uma bomba no mercado, uma bomba boa, digamos, se existe, porque isso ia ser muito, muito bullish. Mas ele aqui deu indícios, disse que basicamente ele disse que a Rússia precisava estar em frente com as novas tecnologias, ele que já tinha de certa forma mostrado um pouco suporte, digamos, né? Fazer uma meeting com o Vitalik Buterin deve ser por alguma razão, certamente não é por achar o rapaz interessante. E pronto, é um indicador muito bom. O Putin, que é a pessoa mais poderosa do mundo segundo a Forbes este ano, portanto, sem dúvida que é número de peso. Exato. São boas notícias. E para além disso, temos que, não sei, quem já está aqui no mundo das criptomoedas há algum tempo sabe que um senhor chamado Craig Wright veio dizer a público que de facto ele era o Satoshi Nakamoto. O Satoshi foi quem inventou o Bitcoin. De facto, ele acabou por não provar nada, porque as provas que ele deu podiam ser facilmente forjadas, eram tipo de endereços que ele encontrou e pronto, coisas que não interessam agora para aqui. O que interessa é que o Craig Wright foi acusado e está a ser acusado de falsificar assinaturas de outro homem, que já morreu entretanto, que alegadamente ajudou o Craig Wright no desenvolvimento do código da Bitcoin, não é? Sim, isto aqui é uma mess por completo. É o Craig Wright, ou conhecido como Fake Toshi, porque supostamente ele dizia que era o Satoshi Nakamoto, e apesar de nunca haver provas concretas disso, pelo contrário. E aqui outra pessoa é Dave Clayman, que foi uma pessoa que também foi muito influente nas cryptocurrencies, entrou na Bitcoin muito cedo, e esteve relacionado com o primeiro desenvolvimento, depois de já ter sido lançado, obviamente. E eles, aqui uma mistura, eles tinham vários contratos por causa de empresas relacionadas com mining na altura e com a Bitcoin e com o desenvolvimento, etc. E agora o irmão deste senhor, do Dave Clayman, que já morreu, entretanto, morreu julgo que em 2013, algo do género, está a processar aqui o Craig Wright, porque supostamente, como tu disseste, ele falsificou uma assinatura e basicamente está a processá-lo por 10 bilhões de dólares, que é um valor exorbitante, porque afirma que ele tem de facto este valor em Bitcoin que pertencia ao irmão dele, que foi a pessoa que já faleceu. Só uma coisa que eu acho que pode ser boa daqui é isto vai ser um processo grande. É Eles ele ser preso? supostamente. Não, também podia. Mas a questão nem é essa. Isto é um processo grande, eles estão a pagar uma firma de advogados muito competente, digamos, ou seja, eles vão investigar a fundo isto. Ou seja, eu acho que aqui finalmente vão poder haver provas conclusivas em tribunal ou whatever que de facto o Craig Wright não é o Satoshi Nakamoto. Sim, eu espero que isso seja verdade.
Tal como espero que eles nunca encontrem o Satoshi Nakamoto, porque eu penso tipo, que muito desta magia e dos bitcoins é o facto de não saberem que é o Satoshi Nakamoto e dá muita credibilidade para dizer a verdade, por mais Sim. parece uma contradição, mas de facto o facto de não haver ninguém, nenhum criador responsável a ter esse papel é bom para uma criptomoeda, na minha opinião. Para além Sim, de... é só para acrescentar, o facto de não haver uma cara ligada, um criador, faz com que uma cryptocurrency seja muito mais centralizada. Porque, por exemplo, o Ethereum tem o Vitalik e basicamente quando o Vitalik diz alguma coisa ou faz alguma coisa assim meio estúpida, é possível que o preço do Ethereum flutua através disso, ou por causa disso, como consequência. Enquanto que a Bitcoin nunca pode ter isso porque não existe, ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, ou seja, é quase uma figura mítica, quase como uma espécie de deus da blockchain. Sim, nem se sabe se ele é uma pessoa ou 10 pessoas, Claro. não, ninguém sabe. Para além disso, temos aqui uma notícia horrível, cómica e estranha, que vem aqui estragar muitas coisas no mundo da blockchain. Uma criptomoeda que é o Alton, que não é tão pequena quanto isso, aliás, já tinha bastante boa imagem, teve um fiasco que foi: o que é que aconteceu? Eles basicamente fizeram um sorteio de Waltons, em que eles davam às pessoas, só que aparentemente eles combinaram entre eles, ou na team deles, ou assim, que quem ia ganhar o sorteio eram eles próprios. Ou seja, o que é que isso aconteceu? Que eles, quando foram, tipo, quando anunciaram o vencedor, eles enganaram-se na conta e em vez de dizerem obrigado, o altcoin ganhei da página do vencedor, suposto vencedor, não, disseram da sua própria página, que é isso que vocês estão a ver agora. Pois, isto aqui, obviamente, o que a pessoa pensa logo à partida é que isto basicamente forjaram aqui uma espécie de sorteio e depois basicamente aí publicar na conta do Walton Chain. Isso é a primeira, não sabemos o que aconteceu de facto, mas isso é a primeira coisa que ocorre. Eu já ouvi pessoal dizer que a equipa do Walton Chain por acaso tinha meia dúzia de estagiários que trabalhavam na parte do Public Relations ou Public PR, pronto, e que possivelmente foi uma coisa dessas. Agora, que é estranho uma pessoa que está a trabalhar lá ganhar uma espécie de sorteio, não sei, eu julgo que os valores de sorteio também eram relativamente baixos, aliás, eu vi muitas piadas que era de género, ganharam, perderam, não, ganharam 47 dólares e perderam 90 milhões de dólares em market cap, uma coisa assim. Portanto, não sei exatamente o que é que se passou aqui, obviamente isto nas criptos sendo um mercado muito especulativo, uma coisa destas tira logo imensa credibilidade a um projeto e Sim, afundou. fez com que o projeto perdesse 100 milhões de dólares em termos Pois, de avaliação. aqui foi, e é só um tweet e isto aqui mostra a brutalidade e o quão especulativo o mercado é assim, obviamente que isto é uma imagem horrível, não há muito a dizer. Exato. E agora, para além disso, acabamos com uma notícia boa, uma notícia por parte da Amazon. A Amazon conduziu um survey, não me lembro da palavra, em que basicamente perguntava às pessoas várias perguntas, sendo uma delas se eles consideravam usar Amazon Coins, sendo que 58% dos utilizadores Prime da Amazon disse que sim, que considerava usar Amazon Coins. Mas melhor do que isso ainda é que 45% estão abertos à ideia de usar a Amazon como o seu banco primário, ou seja, como o seu banco principal. E eu penso que isto são notícias fantásticas. Primeiro porque se fala em Amazon Coins, tokens. Provavelmente, de certeza absoluta, se eles fizeram um token, vão fazer vão fazer algo relacionado com o blockchain, uma plataforma e a Amazon, por isso, pronto, vai fazer algo em grande. Depois, porque eles estão aqui a falar de banking e não é banking convencional, não é um banking de euros, é um banking da Amazon relacionado com estes tokens que eles estão aqui a falar, ou seja, uma empresa como a Amazon, que é gigante, a ponderar usar a blockchain nos seus serviços futuros.
Sim, e aqui eu tenho aqui dois pontos a acrescentar sobre isto. Primeiro, o uso das cryptocurrencies segue muito a narrativa da Amazon, que tem sido revolucionar aqui o online retailing e o retailing em geral, com o shipping que eles têm, que é extremamente rápido, e todas as coisas novas que eles estão a introduzir. Por exemplo, há pouco tempo estava a falar daquela possibilidade de introduzirem um sistema em que a pessoa que faz as entregas pode entrar dentro da tua casa para deixar lá a entrega se não estiveres lá, coisas desse género. Eles estão sempre a tentar inovar nesse aspecto e a tentar na vanguarda completa a nível tecnológico, e as cryptocurrencies era uma coisa que entrava logo de imediato na narrativa do avanço tecnológico no online retailing. Portanto, aí pode ser uma coisa que eles se calhar estão a tentar investir. Outra coisa é o facto de eles terem falado do banking na Amazon, porque é assim, a Amazon, eles devem ter imensas subsidiárias, mas não tenho a certeza se eles têm algum dinheiro em alguma espécie de instituição bancária ou algo do género. Portanto, se eles quisessem entrar nessa indústria, digamos, podiam aproveitar aqui a tecnologia da blockchain e fazer uma espécie de sistema bancário com wallets, se calhar dentro da Amazon Cloud, alguma coisa do género, e fazer uma espécie de banco com o token deles. I don't know, podiam fazer Sim, aqui uma coisa interessante, mas é tudo muito especulativo. Agora são possibilidades. Um, Sem dúvida que era uma coisa enorme, porque a Amazon, não sei se é a maior empresa do mundo, mas se não é uma das maiores empresas do mundo. sim, está no top 10, de certeza absoluta. Sim, o CEO é a pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos, portanto. Sim, é que a Amazon tem tudo. A Amazon é uma das empresas mais versáteis de sempre, em termos do que a Amazon quer fazer, do género. Se o Facebook agora quiser fazer um carro, para o Facebook não é fácil fazer um carro, porque eles têm uma equipa de engenheiros, eles têm uma história muito virada para um lado. Agora, a Amazon tem de tudo. A Amazon está na vanguarda da voz. A Amazon já teve indústria de tablets e coisas do género, software, sistemas operativos, cloud, eles têm storage, tipo imensa storage, aliás, muitas empresas grandes alojam os seus serviços na Amazon. Eles de facto, eles controlam, eles não controlam, mas eles têm parte de imensos mercados. Por isso eles são uma empresa que eles conseguem ser super versáteis e conseguem chegar onde querem. Por isso eu acho que é boas notícias e que eu tenho quase certeza que alguma coisa deste género vai avançar. Para além disso, para a nota final, temos aqui o Steve Wozniak, cofundador da Apple, que fez aqui um comentário sobre a Bitcoin esta semana, uma entrevista, algo do género, em que ele basicamente diz que perdeu 70 mil euros na Bitcoin, foi scam, basicamente. Que a culpa foi completamente dele, ele reconheceu que realmente foi um erro, porque aquilo que ele tentou vender, as Bitcoins que ele já tinha, mas tentou vendeu, alguém lhe comprou por cartão de crédito, mas o cartão de crédito depois não estava tipo, tinha sido roubado, tinha sido anulado, alguma coisa do género, mas como ele já tinha feito a transação em Bitcoins, obviamente não havia maneira de voltar para trás, e julgo que perdeu 7 Bitcoins, alguma coisa do género. Obviamente isto para ele não deve fazer grande diferença. É quase como perder uma nota de 5 euros na rua, mas pronto, é sempre chato. Mas, no entanto, ele comentou que, apesar disso, continuava a ter expectativas boas sobre a blockchain, sobre a Bitcoin, sobre a tecnologia, sem fazer muitos comentários em detalhe, simplesmente se achava que era uma ideia interessante. Portanto, é isso. Para além disso, também de referir que o BitToken, nós falámos sobre o BitToken há pouco tempo. Foi uma coin of the week qualquer, quando o BitToken estava a sair do ICO, e acontece que hoje, dia 1, provavelmente vocês quando virem isto já vai ser dia 2 de março, mas dia 1 de março começa o BitToken a ser transferível, o que significa que a muito curto prazo o BitToken vai entrar em exchanges. Consequentemente, estejam atentos para quem não conseguiu entrar no ICO ou quer comprar mais BitToken, porque a muito curto prazo o BitToken vai entrar em exchanges. Mas vos indico, o BitToken é um utility token, porém ainda não tem utility. Consequentemente, a Bittrex não deve de aceitar BitTokens, porque a Bittrex, para quem não sabe, tirou o MIST, porque a Bittrex, todos os utility tokens que tem, de facto eles têm de ter utility no presente. Por exemplo, o MIST não tinha utility no presente porque ainda não saiu a aplicação, por isso o MIST não foi para a Bittrex. Daí o BET poderá não ir para a Bittrex muito cedo.
mas aquelas outras exchanges tipo Cryptopia e Bitcoin, certeza absoluta que uma dessas exchanges muito, muito próximo de hoje vai aceitar o Sim, Bitcoin. julgo que, por exemplo, o Ether Delta, quase certeza que a partir do momento em que é transferível deve começar a Sim, se trocar lá. Porque sim, 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 sim. é, Exato. Ok, e eu acho que esta semana é tudo. Tenho o resto de boa semana, bons investimentos e até para a semana. bons investimentos e até para a semana.